Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma edição do Pra Onde Vamos, aquele programa para quem se preocupa com os rumos do Brasil. Hoje estamos gravando o programa dia 24 de abril de 2020, um dia quente no cenário político brasileiro. E a gente está aí com um convidado muito especial, o professor de economia, Arley Silva, também é grande companheiro nosso aí já de longa data. É um cara assim, fantástico assim, nas suas reflexões. A produção tem um conhecimento aí sobre a economia brasileira muito grande e hoje nos honra aí com sua participação, enriquecendo o nosso debate. Estamos aqui, o Jonas Henrique, titular de sempre, comigo, Wesley Cantelmo, e o Arley Silva, aí, nosso convidado. Era para o Wallace Pereira estar aqui também, mas ele está tendo problemas técnicos, para variar. O Wallace é o nosso aqui que sempre tem problemas para participar, nosso integrante aí, mas logo vamos ver se ele consegue entrar, né? Bom, como eu disse, hoje, dia 24, a gente está afundado em mais uma crise política do governo Bolsonaro. Começou ontem com uma sinalização de possível troca do dirigente, do diretor-geral da Polícia Federal, e vinculou na imprensa uma reação do Moro, e hoje a coisa se confirmou, saiu a exoneração do diretor-geral. O Moro deu uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã. Você vai estar assistindo aí no domingo, já são águas passadas, né? Mas o Moro deu uma entrevista anunciando a sua saída do governo Bolsonaro, mas muito mais do que isso, né? O Moro, na verdade, apontou uma série de situações complexas aí dentro do governo e uma possível intenção de interferência da presidência da República na Polícia Federal em algumas investigações. O Moro foi muito explícito, né, nas suas falas, e ele se colocando contrário a essa perspectiva, né, de comandar uma pasta cujo presidente poderia fazer algumas intervenções. Ele, no seu discurso, apontou isso e resolveu sair do governo. No final da tarde, o presidente deu uma declaração, fez uma coletiva muito confusa, por sinal, né, com declarações muito... tentou apelar para uma coisa mais emocional e tudo mais, mas esclareceu muito pouco. E para finalizar assim, a questão da crise política, durante o pronunciamento do presidente, o ministro, o chefe o procurador-geral da República, né, da PGR, encaminhou ao STF um pedido de investigação do presidente, uma investigação da situação envolvendo o presidente, que foi justamente anunciada pelo ministro Moro, ou ex-ministro Moro, durante a manhã. Então, está correndo aí essa possibilidade de investigação de algum crime cometido pelo presidente no que toca às denúncias feitas pelo Moro. E é nesse quadro que nós estamos vivendo. Durante a semana, aí também o governo sinalizou aquilo que talvez seja uma possível mudança aí nos rumos de condução da política econômica, não chefiada, essa proposta não chefiada pelo ministro Paulo Guedes, mas sim pelo ministro da Casa Civil, o general Braga Neto, aquilo que vinculou na imprensa como um possível plano Marshall brasileiro, né, de enfrentamento ou de saída da crise, né, que eles deram o nome, na verdade, de Pró-Brasil. Na verdade, não é um plano ainda, é uma lista de intenções, mas que seria voltada a alguns investimentos em infraestrutura como uma estratégia de reaquecimento da economia do período pós-crise. Isso tem gerado também algum debate interno dentro do governo. Na imprensa, o que a gente observa é uma certa reação do ministro Paulo Guedes, a reação contrária dele, de sua equipe, com relação a essa perspectiva. Na verdade, a ideia de retomada dessa ideia do Pró-Brasil, dos investimentos em infraestrutura, se assemelham bastante com a ideia do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, do período do governo da Dilma Rousseff. Inclusive o Guedes tem falado de ser um Dilma 3, né? Enfim, mas não tem muitos detalhes, né?
basicamente seria a retomada de cerca de 70 obras grandiosas, e aí a gente pode comentar isso também, porque não tem nada muito direcionado a algumas demandas por infraestrutura que o Brasil ainda tem, principalmente saneamento, não foi dito nada, mas seria a retomada de 70, algo em torno de 70 obras, um investimento total aí de 30 bilhões num prazo de 10 anos. E o Guedes tem se colocado contra isso aí. Fazendo aquela atualização bem rápida aqui dos números do Covid, né, que é a pauta, continua sendo a pauta. Inclusive, ontem foi o recorde infelizmente, de mortos aqui no Brasil, com mais de 400 mortos. E hoje, né, nas últimas 24 horas, na verdade, foram 357 mortos. Então, o patamar tem subido bastante, né, de gravidade na crise do coronavírus, apesar de agora já quase que evidente a existência da quase evidente subnotificação dos casos e do número de mortes. Tivemos aí agora em Manaus uma situação calamitosa, em um dia em Manaus sendo enterrado durante essa semana, né, com 136 sepultamentos em um dia, para aquilo que tem uma média histórica de cerca de 30 sepultamentos por dia, ou seja, a gente tem mais de 100 sepultamentos a mais do que o esperado em um único dia, e isso ainda não se reflete nos números oficiais da pandemia do Covid, né? Mas passando aqui, aquilo que a gente faz sempre, no mundo são 2.789.000 casos oficiais, deixa eu abrir aqui, com a curva aqui no mundo, né, pegando aqui a curva logarítmica, sinalizando uma possível estabilização no crescimento dos casos. O Brasil com 52.995 casos e com um número oficial de mortes de 3.670. Então, são esses os dados atualizados da situação do Covid. E fazendo essa introdução e colocando essas últimas medidas aí, uma tentativa de mudança de rumos ainda não muito clara por parte do governo dentro da perspectiva econômica, e essa crise política aí que o governo parece que nunca consegue sair dela, né? É que eu passo a palavra aí para o nosso convidado, Arley Silva, para ele fazer um comentário geral aí para nós a respeito de qual que é a percepção dele e o que de fato ele acha, né? Se a gente está indo num rumo interessante, se não, o que ele acha que deveria, que a gente deveria provocar aí nesse momento. Obrigado, viu, Arley, pela sua presença. Obrigado, Wesley, obrigado, Jonas, pelo convite para participar com vocês. Bem, nossa situação definitivamente não é boa, né? Interessante, se nós não estivéssemos aqui, nós não estivéssemos em meio a essa situação, interessante do ponto de vista da produção de conhecimento, etc., sem dúvida mas o fato é que nós estamos atolados até o pescoço numa crise de saúde, né, pública sem precedentes. Nós não conhecíamos essa situação. Acho que não saberia comparar com o caso histórico mais próximo a nós, né, que tem sido muito mencionado, que é a gripe espanhola, mas o fato é que até mesmo esse evento já tem aí aproximadamente um século, né, que aconteceu, foi perto da Primeira Guerra Mundial, e nós não estávamos preparados para essa situação, de nenhum ponto de vista. Então, nós estamos muito mal. Não bastasse isso, nós estamos num momento político extremamente delicado, né? Por muitos motivos. Delicado porque o governo é muito instável, nós vamos voltar a esse tema, né? É um governo chefiado de uma maneira muito belicosa, né?
É um governo que as mais diversas representações políticas têm dito que ele não é um governo que apazigua a sociedade, o que se espera de um governo até certo ponto. E é um governo complicado também para esse momento, porque não bastasse essa característica que cria instabilidades em momentos de estabilidade e incerteza. É um governo que tem uma postura política contrária ao papel do Estado como um agente social de primeira grandeza, ou melhor, que exerça um certo protagonismo, e aí não apenas protagonismo em termos econômicos, né? Uma perspectiva política que afirma uma certa necessidade, dizem essas pessoas que estão à frente do governo, que o Estado não seja protagonista de nada. Pelo contrário, a perspectiva é que você tem um Estado que reduza os seus papéis. Aí nós podemos fazer uma longa lista de papéis que essas pessoas têm insistido em retirar do Estado. Bem, então essa é uma combinação extremamente complicada, né? Porque nós temos justamente uma situação em que, mundo afora, a pandemia tem sido enfrentada com o protagonismo do Estado. Protagonismo econômico, protagonismo em termos de capacidade de articulação, de planejamento, né? De coordenação de processos de mudança acelerada, que é uma coisa... Você imagina que há uns dias atrás, o presidente dos Estados Unidos, eleito aí como campeão de uma agenda de não intervenção, usou a sua maneira preferida de interagir com a sociedade, que é o Twitter, né, que é essa rede social, e escreveu lá em letras maiúsculas uma mensagem para as empresas norte-americanas, tentando, de certa maneira, uma espécie de ordem, né? Dizer às empresas o que elas deveriam fazer, porque os Estados Unidos, a sociedade americana, está passando por um momento também de uma crise absolutamente sem precedentes, né? Os Estados Unidos da América, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, mas é um tipo de sociedade em que o discurso dominante e a prática, de fato, nós somos levados a reconhecer, é de que os Estados Unidos resolvem os seus problemas, né? Os americanos se orgulham de ser uma sociedade que enfrentam os seus problemas e resolvem os seus problemas. A que custos internos e externos não vem ao caso discutir, mas eles se propõem problemas e resolvem esses problemas. Isso vai desde uma agenda Monroe, né, América para os americanos, até uma agenda de conquista da Lua, né, de projeto Manhattan, etc, etc. Muito bem, o que nós estamos vendo é que os Estados Unidos estão aí com um número de mortes diárias, de contaminação, e é uma coisa de arrepiar, né? Literalmente. Uma situação terrível, terrível, capaz aí de gerar um trauma de proporções que nós não conseguimos avaliar, estando em meio a essa situação. Olha aqui, bem, ó, nos Estados Unidos não estão saindo, já são mais de... estão saindo dessa situação. Só em Nova York são quase 17 mil mortos já em Nova York. Nos Estados Unidos inteiro são praticamente 51 mil mortos nessa crise, com 800, quase 900 mil casos. É uma situação traumática, né? Marcante. E aí, isso nos traz para perto também de outro aspecto, que é o fato de que os americanos também se orgulham de ser um país onde
o mercado funciona e as soluções dos problemas sociais passam por soluções de mercado. Muito embora, por tudo que nós acabamos de falar, embora isso não seja muito mencionado, o Estado tem um grande protagonismo na história dos Estados Unidos em diversos momentos. Basta pensar nesses que eu acabei de elencar, né? Projeto Manhattan, relações exteriores com a América Latina, etc. Projeto de corrida espacial, tudo isso tem um papel gigantesco do Estado, mas nós costumamos pensar nos Estados Unidos como uma sociedade onde o mercado funciona e nós estamos numa situação extremamente traumática porque as pessoas não podem sair de casa, né? Então, o principal mecanismo de integração econômica, diria um economista importante, né, Cal Polanyi, nos Estados Unidos, que é as trocas de mercado, né, o livre mercado, a livre iniciativa, não está sendo capaz de resolver a situação. Então, você pensa que nós estamos, então, numa situação muito difícil no Brasil e no mundo, né? Voltando à nossa situação, é essa. Ou seja, nós temos uma crise política, nós temos uma crise econômica que se arrasta, nós temos um desgaste institucional que vem se arrastando desde 2015, 2016, para não falar antes, talvez desde 2013, soluções políticas que não têm bom desenlace, né? O ponto de chegada tem sido crises sistêmicas mais prolongadas, mais profundas e mais desgastantes, as instituições em constante desgaste e descrédito. Então, o quadro é aterrador, né, eu diria. Pois é, você tocou num ponto aí que eu acho assim, interessante e a gente tem abordado isso, né, Jonas? Eu acho que desde que a gente começou essa série de vídeos nossos aqui, que coincidentemente começou também com a crise do coronavírus, né? E eu lembro bem que no nosso primeiro vídeo a gente abordou isso, assim, que era a incapacidade, e assim, em termos técnicos mesmo sendo colocados, assim, desses governos, né, que aqui no Brasil, de certa forma, de desenvolver um certo nível de integração e de planejamento para lidar com a crise, né? E mais do que hoje, agora, está muito claro para a gente, assim, que o mundo inteiro está recorrendo às ferramentas, né, disponíveis em termos de gestão pública, gestão estatal, para desenvolver ações de resposta, nem sempre atendendo aquilo que é o grosso da população, das necessidades da população, principalmente num quadro como o nosso, que é bastante complexo, como na América Latina, mas a gente tem visto os esforços nesse sentido, seja para socorrer o sistema financeiro, mas seja também preocupando com aquilo que é mais clássico das preocupações econômicas, né, de socorro para as empresas, de uma certa defesa da população com relação à perda de renda e perda do emprego. Enfim, no mundo inteiro a gente está vendo esforços nesse sentido, e aí sendo retomados, inclusive, pelo menos os conceitos desses planos do último século, né? Então, voltou-se a falar em plano Marshall, voltou-se a falar no conceito do New Deal, né, americano, que foi aquele plano que, de enfrentamento da Grande Depressão da década de 30, né, pós-crise de 29, tem se falado aí, né, no meio nosso aí de economistas, agora até na necessidade de se propor um Green New Deal, né, ou seja, um New Deal verde, para também uma certa provocação para uma necessidade da gente inverter um pouco a lógica da acumulação, né, mas para esse pessoal sem tocar muito nisso, né, na acumulação em si, mas inverter um pouco a lógica da acumulação com outros negócios que vão também, que fossem capazes de atacar outros problemas, principalmente o problema ambiental, né, que também nós temos convivido com ele aí já. Enfim, uma série de coisas, e aqui parece que a gente vai no sentido contrário, né, assim, aqui no Brasil. Além do dogma do liberalismo incorporado na equipe econômica do governo, que foi inclusive tema do nosso último programa aqui, né? Uma falta de capacidade de articulação assim, gigantesca.
por enfrentamento do ponto de vista sanitário, não tem alinhamento, né? Aquilo que a gente disse, é o presidente falando uma coisa, e faz propaganda de um remédio que não tem comprovação de nada, e de repente surge outro remédio, o Trump fala lá de injeção de desinfetante nas pessoas, daqui a pouco o presidente deve começar a repetir isso aí também. E aí, do meio dessa confusão toda, surge alguém que fala, não, a linha dos liberais aí não vai dar conta do problema, alguém dentro do governo, aí propõe uma coisa, aí o Ministério da Economia fala, eu não aceito, isso é Dilma 3, que é uma ideia, assim, acho que talvez um dos poucos consensos, né, assim, que a gente tem visto no meio dos economistas, mesmo os mais liberais, porque também não estão vendo para onde muito correr, é a necessidade de uma série de investimentos para a saída da crise, né? E obviamente com a intervenção do Estado, porque não existe ambiente para o investimento privado no meio dessa confusão toda hoje eu acho que está muito claro que a gente está entrando numa nova grande depressão, né? Então, no meio disso, o investimento não brota, né? Como bem diria lá nossos amigos aí, os keynesianos ou pós-keynesianos aí, né? Que é a famosa questão da preferência pela liquidez, né? Então, o cara não coloca, resumindo assim, e traduzindo um pouco o pessoal que não é da economia, o cara não coloca o dele na reta por qualquer motivo, ele tem que ter muita segurança, né? E geralmente essa segurança é o nível de investimento que o governo entra aí, colocando. Pois é, cara, e assim, o que a gente faz, né, com esse quadro? Então, Wesley, é sempre um prazer conversar com vocês, o Wesley e o Yarley agora conversando aqui, debatendo economia com a gente. É tudo muito complexo, a gente vive um momento muito estranho, né, que é eu vou falar, talvez, aqui, a doutrina, a ideologia do absurdo, né? Não sei se é por épocas de likes e curtidas e seguidores, né? Uma tendência que foi colocada tudo em busca pela visibilidade, pelas visualizações, né, na internet, nas redes sociais, né? Então, quanto mais absurdo, mais visualização tem, né? E a gente parece que tem na equipe do governo ex-integrante do Jackass, né? Porque a gente está vendo... Você tem que terrível essa referência aí, porque... Porque o que acontece? É a política do absurdo. Quanto mais absurdo, é melhor, né? Isso é algo que tem tendência desde você sugerir, como o Wesley falou, colocar desinfetante, injeção de desinfetante para matar o vírus das pessoas, né? Se ele mata o vírus da mão, por que se eu injetar na veia ele não mata, não cura a pessoa, né? Não, e só para deixar a referência aqui, o Trump falou isso numa entrevista coletiva esses dias para trás aí, e foi engraçado, eu estava assistindo a cena, a médica, uma da pessoa que é responsável científico, do comitê científico dele lá, ela não sabia onde colocava a cara, ela ficava meio querendo esconder, assim, né, porque... Mas eu vou colocar uma dupla culpa nisso, e eu acho que o que a gente tem tentado fazer nesse programa aqui é um pedido de desculpa para a sociedade, porque às vezes a linguagem da ciência ela é tão abstrata, é tão longe que ela soa absurdo, né? Aí quando um leigo fala um absurdo por absurdo, se eu acredito no médico, eu acredito no cara que está falando absurdo também, né? E infelizmente é uma coisa assim que está meio no íntimo das pessoas, tentar correlacionar coisas que não tem nada a ver para ver se elas funcionam. É tentativa e erro. Só que quando a gente coloca isso em nível macro, a gente tem situações desastrosas, né? Que o governo tem feito é lamber privada, para ver se funciona para matar o vírus. Isso aí não tem. E qual que é a ideologia, qual que é o processo que a gente tem colocado para a sociedade? É a não interferência, né? Nós estamos em crise? Não. O governo não deve interferir, né? Nós precisamos... O câmbio está subindo. Não, o governo não deve interferir.
O desemprego está alto. Não, o governo não deve interferir. Ah, mas as rodovias estão esburacadas. Não, o governo não deve interferir. A criminalidade está aumentando. Ah, o governo tem que colocar na cadeia, sabe? Então, são coisas assim que beiram um absurdo, né? E nós, assim, que estamos na academia e passamos pelas cadeiras de graduação e pós-graduação, olha, às vezes é difícil e nós temos muitas insônias, né? Muitos choros contidos, às vezes lágrimas caindo de verdade, como já compartilhei com vocês, sobre decisões porque nós sabemos para onde que elas vão parar, né? Ô, Jonas, aproveitando que você tocou num ponto, e eu queria até saber o que o Arley acha disso, porque você colocou muito bem, a gente trabalhou no último programa, um pouco de onde vem essa coisa dessa ideia da não interferência estatal em nada, assim, né, na economia, e agora isso está se reverberando, se o governo deve interferir em nada, né? Essa coisa do Bolsonaro falou que o povo tem que ir para a rua, como se o governo não tivesse nada a fazer, né? Como se não existissem manobras a serem feitas de combate à crise e combate aos efeitos econômicos da crise, vamos dizer assim. E então, Arley, eu queria até passar a bola para você nesse sentido, pelo seguinte: a gente, nesse quadro de falta de articulação, de falta de planejamento, o que vigora esse sentido, né, de falar de passar essa mensagem para o público, né? Olha, tem aí mesmo uma pandemia, uma doença aí, pode voltar atrás, falar que não é gripezinha mais, mas você tem que escolher, né? Você tem que escolher, ou você perde emprego, né? Resolve não correr o risco do vírus e tem certamente o risco de perder seu emprego e de perder sua renda, ou você vai para a rua, corre um pouco de risco aí de pegar nos termos do governo, né? É um pouco de risco aí de pegar o vírus, e a gente sabe que não é pouco nada, né? É uma situação complexa, e eventualmente, mas não perde sua renda, né? E corre atrás do seu. Como que você vê isso, assim, em termos até, aproveitando até do seu conhecimento, que é um pesquisador assim, das questões da economia popular, do interior do Brasil mesmo, que é a maneira como as pessoas têm se virado para reproduzir, né? Se reproduzir. Né? Como que você vê o impacto desse tipo de lógica aí, principalmente no interior do Brasil aí, naquilo que o pessoal costuma chamar aí de Brasil profundo, mas que, na verdade, são muitos Brasis, né? De fato, o cenário da economia brasileira, que talvez seja uma coisa que nós compartilhamos aí com um pedaço grande da periferia do capitalismo, né? América Latina, África. Nós temos particularmente em países como o nosso, que são países continentais, de população grande, né? Você tem aí uma coisa histórica, que é uma convivência conflituosa e, ao mesmo tempo, articulada, né? De pedaços do território, segmentos sociais e setores econômicos que interagem de maneira truncada e desigual com a parte da economia brasileira que se modernizou, particularmente se modernizou em função da articulação com os mercados externos, né? Isso é histórico na economia brasileira. Nós sabemos que, como uma economia que entrou na Divisão Internacional do Trabalho em certas condições históricas, isso nos colocou de maneira estrutural. Quando a gente fala estrutural, a gente quer dizer de uma maneira que tem uma rigidez para se modificar, né? As estruturas são coisas que mudam, mas mudam lentamente. E, às vezes, simplesmente não mudam. Então, nós temos um quadro na economia brasileira que, em palavras muito simples, é uma economia muito desigual, e essa desigualdade é tanto setorial, ou seja, tem partes da economia que nós poderíamos reconhecer como modernas, porque articuladas à economia internacional,
participando aí das dinâmicas mais modernas em termos tecnológicos e financeiras, etc. E temos partes do território, mas também da população e da vida econômica, por simplesmente, que são precárias, mas ao mesmo tempo tem uma dinâmica local, né? Bem, num cenário como esse que a gente está vivendo, em que você vive uma crise prolongada e essa crise se abate sobre a economia moderna, articulada aos mercados internacionais, isso tem um efeito em cascata, né, de desaceleração e desarticulação das economias pelo interior do país. Eu disse no início que essas economias são desiguais, mas elas não são desarticuladas. Ou seja, para dar um exemplo concreto, se você vai para o interior da Amazônia, onde a maior província mineral brasileira, né, o projeto Carajás, que nos anos 2000 se dizia que aquilo tinha taxas de crescimento chinesas, né, ou seja, aquele troço crescia a 10% ao ano. Ao mesmo tempo, ali do lado, naquela mesma região, existem condições sociais muito precárias, conflitos sociais profundos pela terra, que não são indiferentes à participação do próprio negócio da mineração. Ou seja, tem riqueza sendo produzida, mas tem pouca gente sendo incluída e, pior, tem problemas sociais se acumulando e não sendo resolvidos. Bem, então como é que as pessoas vivem? As pessoas vivem de muitas maneiras. Elas se viram, né? elas garantem suas condições de reprodução em meio à precariedade, mas também porque elas têm condições de contar com o seu próprio trabalho, ponto 1. Elas têm um acesso à terra razoável, isso é pelo interior do país, aí podemos dizer que é uma condição que se repete, mas elas dependem do seu trabalho cotidiano, elas não têm, inclusive não têm apoio, não tem grande apoio de estruturas governamentais, políticas públicas, etc., particularmente nesse período em que as políticas públicas, as políticas sociais que foram ensaiadas nos anos 2000 e 2010, no início, também foram desmontadas por causa daquela mesma visão de Estado Sim. que está hoje comandando a perspectiva do governo brasileiro. Então, o resumo da ópera é: você tem pessoas vivendo, por um lado, a desaceleração dos processos de uma economia moderna, que incluía uma parte da população, embora ela fosse restrita, mas incluía e fazia algum efeito reverberar na economia popular. E você, para completar, tem uma situação em que as pessoas, ou bem, não podem sair de casa para trabalhar, ou bem, vão sair de casa e se expor da pior maneira possível, particularmente nas cidades grandes, né? Já estão vivendo um quadro extremamente cruel e sombrio quanto a serviço de saúde para atender as vítimas aí do Covid-19. Tem as capitais do Nordeste, as capitais do Nordeste, as capitais do Norte, em plena tragédia, né? Como você mencionou no início, o caso de Manaus, mas não é o único caso. Não. Recife, né? Belém, todas as capitais do Nordeste, praticamente todas, tudo isso. Então, você tem aí uma coisa que possivelmente vai se espalhar pelo interior, né? Vai se espalhar pelo interior num cenário extremamente ruim, porque, para completar e para ligar com o nosso tópico também anterior, você não tem, no plano federal, uma capacidade de articular, de organizar minimamente ações coordenadas para diminuir os efeitos terríveis que essa doença, né, que essa epidemia, que se espalha muito rapidamente, vai ter na vida das pessoas mais simples. E para piorar, parece aqui que nós estamos fazendo um rosário de notícia ruim, mas a verdade é uma tentativa que reflita organizadamente, mais uma vez, sobre as coisas. Queria dar, por último, nessa intervenção,
A coisa de que você tem um cenário, historicamente, de saneamento no Brasil terrível. Tem cidades, grandes cidades do país, no norte, no nordeste, mesmo no sul e sudeste do país, grandes cidades que não têm saneamento. Tem aí milhares de pessoas em cidades como... milhares e centenas de milhares, né? Cidades como Belém, ou Recife, ou Manaus, pessoas que não têm água limpa para lavar a mão. Não tem água limpa para lavar a mão. Não tem água limpa para beber. Isso significa que essas pessoas são uma espécie de laboratório gigantesco de expansão de uma doença que se expande pelo toque. No sentido de que, se eu toco uma superfície que foi tocada por alguém que já está contaminado com o vírus, a chance de eu me contaminar é muito rápida e muito clara. Se eu não tenho água limpa para lavar a mão, e se eu vivo em meio a milhares de outras residências de pessoas que não têm água limpa para lavar a mão, e se não tem vagas nos hospitais, e se as condições de saúde dessas pessoas já são historicamente precárias, porque elas vivem com água de baixa qualidade, elas vivem em imóveis com ventilação deficiente, enfim, os efeitos cumulativos, em termos sanitários, de milhares de pessoas vivendo nessas condições, dão uma escala e uma velocidade a esse processo que não tem nenhuma chance de ser enfrentada num cenário onde você não tem nem capacidade, nem conhecimento, nem vontade política, para usar essa expressão, que é um pouco frouxa, mas eu estou me referindo vontade política àquele empenho necessário para lidar com problemas que precisam ser resolvidos imediatamente, porque, convenhamos, se nós temos, desde os anos 60 e 70, cidades com milhares de pessoas em periferias, e se essas periferias nunca foram alvo de ações consequentes para fornecer às pessoas água para lavar a mão, significa que os problemas dessas pessoas não contam, porque eles não estão sendo resolvidos. Porque nós resolvemos vários problemas no Brasil com empenho social de alta intensidade e alta capacidade. Vou dar um exemplo só. Nos anos 80, quando eu era criança, parecia que se a inflação fosse resolvida no Brasil, todos os problemas seriam resolvidos. Eu ouvia isso todos os dias na televisão, gente, quando eu tinha, sei lá, quando tinha televisão na minha casa, porque de vez em quando tinha, de vez em quando não tinha. Sou de uma família numerosa, pobre, da periferia. Na minha casa, frequentemente, não tinha televisão, mas quando eu ia na casa do vizinho e via televisão, ou quando, enfim, chega o rádio, né? Tinha rádio na minha casa, meu pai escutava rádio o tempo todo. E esse era o grande problema da sociedade brasileira. Olha, nós passamos entre 1985 e 1995, mas talvez desde 1975, nós passamos aí uns 20 anos em que os economistas, né, fizeram grandes exercícios de tentativas de resolver o problema da inflação. Grande parte desses exercícios eram praticamente sabidos que eles não iam dar em lugar nenhum. Era simplesmente um exercício com uma sociedade inteira como laboratório para gerar informação. Eram experimentos sociais de grande alcance que podiam ser registrados. Você congela. O que acontece? O que acontece com os preços relativos? Ah, não, fica louco. Ah, beleza. Então, como tem excesso de liquidez, congela o dinheiro das pessoas nas instituições bancárias para acabar com o excesso de liquidez. Ah, também isso não deu certo. Então, faz não sei o que lá mais. Simples, ou seja, simples assim. Durante 20 anos, nós fomos criando capacidade acadêmica, política, técnica, burocrática, institucional, e em 1994 parece que alguém fez uma mágica
e criou um plano milagroso, mas aquilo foram 20 ou mais anos de experimentação com a vida das pessoas. Teve gente que suicidou no plano Collor. Teve gente que abandonou tudo e foi lavar vasilha em Miami, Orlando, Boston. Isso está, se nós fôssemos capazes de gerar informação sobre tudo isso, todas essas coisas estão nos custos sociais da criação de capacidade de desenhar o plano real. E depois, ao longo do próprio plano real, nós temos lá a absorção da dívida dos estados, né? A privatização em larga escala, enfim, nós não temos tempo, né, nem intenção de discutir isso aqui. Mas esse grande experimento foi feito durante 20 a 30 anos. Nós não fizemos experimento nenhum. Ou melhor, nós fizemos experimentos restritos, descontínuos, localizados, para lidar com o problema das pessoas ter água para lavar a mão, minha gente. Então, nós estamos diante de uma situação realmente dramática de longo prazo no Brasil e que hoje está cobrando todo o preço possível dessa situação, né? Desculpa, você sabe, Arley, que é isso, cara, excelente. Eu acho que a gente que é brindado aí com toda essa exposição de sua capacidade de reflexão, que você devia vir aqui quase toda semana aqui para falar para a gente, entendeu? Mas é interessante você tocar nesse ponto. Eu tenho pensado muito nisso, né? Essa questão desses experimentos e e aí depende muito da visão de qual que é o real problema a ser atacado, né? Como você disse, a gente fez uma série de medidas e de manobras do ponto de vista da política pública, de gestão da máquina pública, para enfrentar determinados problemas, e outros sequer, se fala muito na agenda, né? Sequer entraram na agenda pública. E a gente chega aqui agora em 2020, nós temos aí mais de 50% da população brasileira sem acesso a esgotamento sanitário, lidando com situações de saúde, descontando a coisa do vírus, mas com questões de infecções por ingestão de água contaminada, enfim, e por aí vai, né, de acesso a vetores, aí vem dengue, nesse rastro vem dengue, chikungunya e mais não sei o quê. E agora o próprio vírus, né? Porque a pessoa não tem água para lavar a mão. E aí o governo apresenta essa semana aí algumas diretrizes de um possível plano Marshall, mas é um plano de retomada da economia que ainda assim, eu acho a ideia interessante, eu acho, como eu disse, acho que nunca teve tanto consenso, né? De que é necessário uma carteira de investimentos com a ação do Estado para sair da crise e retomada da economia. Tá, mas é como se a economia fosse uma entidade estratosférica, assim, que a gente não sabe muito bem o que é, né, e os mercados, e as reais demandas da sociedade ninguém fala, né? Então você fala nesse plano aqui, investimento, em retomada de investimentos em rodovias, em portos, em ferrovias, mas saneamento básico, por exemplo, não é tocado, né? Como coisa que tinha que estar no primeiro da fila em se tratando uma crise como essa que a gente está vivendo, né? Mesmo essa ideia desse plano é muito próxima, na verdade é uma retomada do PAC, de fato, né, da concepção do PAC, que é do Programa de Aceleração de Crescimento, que tinha também algumas preocupações ali com alguns temas importantes, mas você não pensa aí na capacidade de gerir essa política também de uma maneira que chegue na ponta, que garanta que esses investimentos vão chegar na ponta de uma maneira, né? A própria reflexão que eu particularmente faço sobre o PAC é isso, né, uma ideia, né, necessária naquele momento e como agora está sendo proposto, e aí a crítica que a gente vê aí muito superficial, porque é um programa de irresponsabilidade fiscal, não, o problema do PAC é que você não teve capacidade operacional e de gestão e não encarou alguns problemas da gestão pública que estão aí desde do século XIX, que são alguns interesses que passam na frente para o direcionamento da alocação desses recursos públicos, e que ninguém conseguiu quebrar, e que é a mesma turma que está propondo aí agora, entendeu? O PAC saneamento não fez saneamento, entendeu? E ficou muito consagrada na época do PAC uma expressão que você deve ter escutado muito também, eu escutava todos os dias no meu período de governo, né?
No Brasil não falta dinheiro, o que falta é projeto, mas é óbvio que falta projeto, né? Como se o projeto fosse brotar. Eu falo, eu tenho dinheiro aqui, vem aqui, gente, e pega, que tem disponível. Não é assim, né? Você tem um desenho de capacidades, a demanda real daquela população para o saneamento, qual que é a melhor solução? Você vai construir com aquela população específica ali, lá em Belém, na periferia de Belém, a solução técnica para o saneamento ali. Então constrói e aí o dinheiro vem, né? Mas a gente tem que trabalhar a capacidade disso acontecer, e sem esse interesse nada vira. Aí fica simples, porque aí eu trabalho uma concessão aqui de um aeroporto, eu trabalho, porque aí o capital tem a capacidade de fazer essa organização, né? De organizar a sua demanda, de falar qual que é o seu interesse. Meu interesse é no aeroporto, meu interesse é na estrutura que envolve o porto, porque ali eu consigo fazer uma intervenção com uma estética favorável para me beneficiar em empreendimentos imobiliários logo em seguida, né? Mas aí as periferias, quem demanda esse investimento em infraestrutura, porque parece que quando fala em investimento em infraestrutura, lembra da periferia só enquanto força de trabalho, né? É o cara que vai ser o pedreiro, que vai conseguir um emprego ali, vai ganhar um dinheirinho ali trabalhando para as obras megalomaníacas aí. Então, assim, é isso que você tocou, acho que é crucial, porque ao interesse de quem que nós estamos, quer dizer, ao interesse de quem que está sendo atendido, né? E eu acho que é isso que o pessoal tem que começar a pensar, né? Não adianta falar que é uma medida. Agora, a panaceia da equipe do governo é o equilíbrio fiscal. Esse equilíbrio fiscal te beneficia em quê? Vem uma crise agora, no meio desse discurso de equilíbrio fiscal, uma crise de uma pandemia, que aí ameaça a vida num período de curto prazo, porque a vida está sendo ameaçada a todo momento, né? Mas o vírus, ele vem de uma maneira muito agressiva e ele ameaça a vida assim, você pode pegar e morrer daqui 5 dias, que é o que está acontecendo por aí. Então ele assusta um tanto nesse sentido, né? E tem que assustar mesmo. Mas a panaceia do equilíbrio fiscal é tão grande, mas no momento desse a gente já viabilizou aí 200, 300 bilhões. E por que não viabilizar 200, 300 bilhões para universalizar o saneamento no Brasil, né? Inclusive deve ficar menos do que isso, né? Para universalizar a escola integral e fazer uma mega proposta de educação, né, crítica para essa população. Então, são algumas verdades que eu acho que a gente tem que começar a contestá-las mesmo. Assim. Eu queria, nesse ponto, né, tem essa crise de saúde é particularmente desconcertante para a maneira que a sociedade brasileira pensa a respeito de si mesma, porque ela é de alto contágio, né? E aí, as coisas no Brasil, as mazelas brasileiras, aparentemente elas não eram de alto contágio, né? Tem um samba famoso, né? Que infelizmente um sambista maravilhoso, ele usa a metáfora de que a cor não pega, né? Essa é uma metáfora interessante para pensar sobre como é que a sociedade brasileira, naquela parcela pequena que tem, digamos assim, decidido os rumos da vida econômica, política, social, através da nossa história mais distante e mais recente, tem uma indiferença assim, atávica com uma necessidade de melhoria das condições de vida do grosso da população. Obviamente, a gente pode encontrar as raízes disso novamente. Né? A história importa, né? Que é uma frase aí, a primeira frase da introdução do livro do Douglass North, mas também está copiosamente expressa nas obras de gente que nós conhecemos há bem mais tempo, tipo Celso Furtado, ou Darcy Ribeiro. Sim. Mas como o Douglass North é mais... É americano? Mais ele é mais querido. Então, vamos citar. A história importa. Então, as raízes dessa coisa
podem ser buscadas numa sociedade que se formou com um desnível de humanidade, né? Um grupo é humano e o outro grupo não é humano. Nós pensamos que as revoluções burguesas foram processos traumáticos de expansão da condição humana, né? A humanidade era restrita à aristocracia. A humanidade é, como diz o Nietzsche, se um homem não dispõe de um terço do seu dia para si, ele não é nem mesmo humano. É uma visão extremamente aristocrática, assim, o Nietzsche não ia gostar, eu acho, de chamar ele de aristocrata, mas é isso, né? Mas isso se expandiu para o restante da população dos países centrais, de alguma maneira, né? Com muito sangue, com muita luta, mas aos poucos essas pessoas foram sendo reconhecidas na sua condição de humanos. No Brasil, nós tivemos uma sociedade que aproximadamente 350 anos em que uma parcela gigantesca desse povo não era gente. Então, isso se impregnou na nossa visão de mundo. Se impregnou a ponto das coisas não conseguirem superar isso. Então, você tem essa persistência que eu estava falando, de precariedades, etc., etc., que se agarrou na nossa visão de mundo, né? Se sobrepôs a isso uma outra coisa que é, a princípio, positiva, que é uma visão de que as coisas, para serem resolvidas, elas têm que ser resolvidas numa escala industrial e com uma lógica industrial. Vamos continuar tratando do problema da água e do saneamento. A gente pega lá, ali nos anos 30, 40, 50, se vai se criando uma sociedade urbana industrial, principalmente a partir de São Paulo, e isso vai criando um paradigma e um conjunto de concepções tecnológicas de resolução de problemas do saneamento. Então, você tem a rede geral de esgoto, etc, etc, etc. Bem, por que eu estou tocando nesse assunto? Para a gente se colocar a seguinte pergunta. Será que nós vamos, na atual conjuntura, nós podemos olhar para esse déficit gigantesco de necessidade, né, de resolução de problemas de saneamento e apostar que isso tudo vai ser resolvido com grandes estruturas construídas pelo Estado ou pelas grandes corporações, que é a novidade nessa conversa, né? As pessoas vão ser elevadas a um patamar de acesso ao saneamento e à água com grandes infraestruturas de escala elevada, etc., etc., mas de perfil industrial, digamos assim, por causa da sua escala, das suas exigências tecnológicas, eu acho difícil. Eu acho difícil, e aí entra em cena uma outra coisa que você mencionou aí. Nós vamos expandir para todo lado o mesmo paradigma institucional e tecnológico de resolução desses problemas? Ou nós vamos fazer uma coisa que talvez seja de custo econômico mais baixo, mas de custo político e institucional mais elevado, que é mudar o paradigma e aproveitar as capacidades locais e aproveitar coisas inusitadas do tipo o nosso clima, né? E as nossas condições de uma região tropical do mundo para resolver esses problemas. Por que, Wesley e Jonas? Vocês já tiveram certamente contato com soluções de pequena escala, de baixo custo, que podem ser incorporados à capacidade da própria população das periferias de produzir o seu espaço a partir de autoconstrução, que é extremamente problemático, nós sabemos, né? Por um lado, mas, por outro lado, é uma capacidade que coloca esses grupos um pouco a salvo da condição problemática de esperar uma solução por política pública, ou seja, pelo Estado, ou esperar uma solução completa. Centenas de extrema criatividade. Exatamente. Então você tem soluções, por exemplo, no caso do esgoto,
Tem uma coisa que está por aí, bem conhecida, mas que precisa ser testada, estudada, sofisticada e ampliada em escala, não em escala unitária, mas em escala de capacidade de instalar, que é uma coisa chamada fossas de evapotranspiração. O que é isso? É uma fossa em que o principal problema das fossas é a água. E como é que esse problema da água é resolvido? Plantando uma bananeira em cima, plantando espécies vegetais de alta capacidade de transpiração. É o que acontece? Você tem uma fossa que é continuamente drenada por bananeiras, por folhas de taioba, por jardins. Qual que é o custo de fazer isso? Baixíssimo. As cidades do interior, as periferias, você teria capacidade de incorporar isso à paisagem e à paisagem tecnológica, digamos assim, das periferias, como uma solução de baixo custo, que tem necessidade de ser articulada, difundida, favorecida do ponto de vista de um pouco de subsídio, um pouco de capacidade técnica para ser difundida. Se você perguntar para qualquer dona de casa da periferia como é que constrói uma casa, ela vai te responder. Então, se nós tivéssemos uma iniciativa de escala suficiente e de consistência e estabilidade suficiente para as pessoas, por exemplo, coletarem água de chuva em condições sanitárias adequadas e tratarem o seu esgoto em condições de engenharia mínima adequada, nós teríamos água limpa e esgoto sanitário tratado. Vamos supor que isso atingisse 60% dessas milhares de pessoas que hoje estão em condição de extrema precariedade. Isso reduziria, no caso da pandemia, a velocidade dos processos de contaminação de uma maneira brutal. Não há dúvida. Não há dúvida. Brutal. Brutal. Ô Jonas, é bom que você falou pouco. Não sei se vocês acham que eu estou viajando na maionese com essa conversa. Arley, não, sem dúvida absolutamente nenhuma. Não. E assim... Esse só complementando um pouquinho, rapidinho. Inclusive, é uma fala assim, que eu volto a dizer aqui no programa. Primeiro, que é sempre muito bom conversar com vocês, assim, porque a gente vê muitas complementariedades nos nossos pensamentos. A gente vê assim, muitas mentes que eu tenho muita admiração, que eu tenho o prazer de ter por perto. Por quê? Principalmente, toda essa fala do Arley, né, a gente discute muitas vezes aqui, entre nós economistas, modelos matemáticos, econometria, microeconometria, e o que a gente devia estar estudando mesmo em tempos de economia e de crise não é nada disso, é humanismo, né? São políticas que venham fazer a integração das pessoas, que venham dar dignidade para as pessoas. A economia, ela vive de dignidade, não é só de circulação, né? Não é uma teoria fisiocrata, não, de circulação como um corpo, que a moeda é o sangue do corpo, né? Se não tem corpo, se não tem pessoas, não tem economia, sabe? Então, a gente precisa tratar bem as nossas pessoas para que, sim, aí a economia, ela funcione de certo modo. Nós precisamos integrar as pessoas na sociedade e dar direitos mínimos e condições de dignidade para essas pessoas, porque daí, sim, vamos ter circulação de renda, vamos ter consumo, vamos ter desenvolvimento, né? Se a gente tratar desenvolvimento como a capacidade de identificar e resolver os problemas que nós temos, né? Não, e é impressionante, assim, né? Porque isso soa tão óbvio, né? Mas a gente vive num mundo tão louco, né? Que o óbvio muitas vezes parece ser excêntrico demais, né? O óbvio precisa ser dito de vez em quando. Eu acho que uma das tarefas do nosso tempo, né, é a gente expressar com clareza, que inclusive eu não tive nessa exposição extremamente longa, mas a tentativa era dizer assim,
nós temos problemas muito básicos e nós temos capacidade de resolver esses problemas. Esses problemas precisam entrar na agenda e serem enfrentados de maneira clara, organizada e consistente. Porque isso dá fruto. Nos anos 2000, 2010, no início dos anos, da primeira metade dos anos 2010, apareceu no Nordeste uma coisa chamada Agenda de Convivência com o Semiárido. Ora, nós tivemos, desde da segunda metade do século XIX, grandes, eu não sei se grandes esforços, mas falas grandiloquentes e programas estrondosos de combate à seca. Se nós colocarmos essas duas coisas lado a lado, os programas de combate à seca tiveram resultados que não dão para comemorar. Né? Agora, eles foram prolongadamente renovados, eles foram cheios com orçamento grande, enfim. E os programas de convivência com o semiárido, em poucos anos, eles tiveram resultados que nós ainda não conhecemos bem, né? Mas foram resultados importantes em termos de produção de conhecimento Sim. e em termos de mudança de realidades. Então, esse é um exemplo importantíssimo para a gente pensar a respeito de como lidar com essas coisas, né? E sempre num cenário institucional de aplicação da política muito desfavorável, né? Esse tipo de medida sempre tendo que disputar orçamento ali na unha, né? A gente e mesmo assim, gerou novas capacidades importantíssimas. Imensas. E possibilidade de reprodução, e muita gente conseguindo sobreviver, e sobreviver bem, viver, né? Se reproduzir de fato, culturalmente, enfim, por aí vai, né? Dentro da necessidade real da pessoa, a partir de oportunidades como essas, né? E aí, e desses programas aí de convivência, né? E de convivência com a seca e outras experiências que a gente tem também. O pessoal está com a aula muito adiantada e já, acho que colocamos, apesar do tempo já estar bastante adiantado, foi muito proveitoso, né? E aí, Arley, a gente sempre termina aqui o programa com uma pergunta, né? Assim, uma reflexão que emenda na reflexão que já foi feita, né? Que é para onde vamos, né? Essa coisa ocidental de querer sempre ter que chamar o futuro, né? Para a cena. Mas aí a gente, eu vou começar aqui pelo Jonas e você fecha. Eu falo alguma coisinha e você fecha dessa vez para a gente, tá bom, Arley? Pode ser? E aí, Jonas, para onde vamos? Então, bem rapidinho, ideia... viu, Jonas? Tá a gente já está com 1 hora e lá vai. Essa ideia do para onde vamos, né? Ou para onde deveríamos ir, eu acho que é o melhor, né? Que eu vou encaixar minha fala, é justamente para uma economia que vá pensar realmente em pessoas e não somente em acumulação de capital. Se você for pensar em acumulação de capital, sem pessoas não há extração de capital, não há extração de mais-valia, não há produção, não há consumo. Então, não pensando na pessoa somente como aquela que é a peça de uma engrenagem, né? Mas pensando nas pessoas de uma forma mais humana e uma forma de proximidade, e não uma forma do diferente daquele que está distante de mim. Né? Então, acho que nós devemos ir e caminhar para uma política, para uma estratégia econômica de desenvolvimento das pessoas, de integração da população de modo geral. Bom, eu complementando essa fala do Jonas, eu tenho falado aqui, Arley, sempre que no momento da pandemia, para onde vamos, quem puder vai para casa, né? Quem tiver casa e puder ficar em casa, né? Mas mas eu acho que essa temática toda que a gente abordou hoje, ela é um convite muito grande assim para uma reflexão profunda, né? Então, o que eu queria convidar as pessoas, assim, vai para dentro de si um pouquinho, pensa se tudo isso que você está vendo aí faz sentido, né? Eu quero convidar aí para fazer essa reflexão. Se faz sentido, se a maneira como vivemos nesse mundo aqui, nessa sociedade, se ela faz sentido. Se faz sentido a gente colocar, por exemplo, na frente de tudo,
é um discurso que muitas vezes você não sabe nem o que isso significa, que é, por exemplo, de uma austeridade aí fiscal, ou do equilíbrio fiscal, né? Pensa direitinho, faz essa reflexão, o que significa isso para você, né? É muito simples você pensar que, eventualmente, tem que equilibrar a conta da casa, mas a gente está falando de uma sociedade com esse tanto de problema aí que a gente citou. Então, eu faço esse convite, para onde vamos cada um pensar um pouquinho e fazer essa reflexão, se tudo isso que a gente tá vivendo faz algum sentido e se a gente precisa mudar e para qual rumo a gente precisa mudar. E aí eu já passo para o Arley. Arley, é assim, né? Como é que é aqui? Aqui. Arley, para onde vamos? É muito incerto, né? Para onde vamos? Se a gente olhar para as coisas que aparecem mais, o rumo que nós estamos indo não é bom. Nós temos como eu disse no início, né? Tentando reatar, nós temos uma condição política do país desorganizada, conflituosa e inadequada para o momento que nós vivemos, porque é o outro rumo que nós temos aí, a crise se acelerando em termos de saúde, e o nosso aparato de atendimento à população chegando no seu máximo de capacidade. Então, por esse lado, nós vamos muito mal. O nosso futuro imediato não é promissor. Por outro lado, essa tem sido a condição de uma parcela gigantesca da população por 500 anos. E essa população continua aí, né? A população pobre, mestiça, excluída, esse pessoal, ele é insistente, né? Ele sobrevive. Indígena. Isso, exatamente. Indígenas, negros, excluídos. Bem, então, para dar uma nota de mais esperança, e a esperança é uma coisa curiosa, né? Porque eu acho que só tem jeito de ter esperança conjunta, né? A esperança não é um sentimento de futuro individual, né? Eu tenho esperança em coisas que incluem o outro. Eu estava prestando atenção essa semana que faz exatamente 500 anos que um livrinho aqui chamado Utopia, 500 anos que esse livro foi escrito, né? Ele era uma visão do futuro que os europeus sonhavam, né? Um cara progressista que sonhava um mundo menos violento, menos excludente, menos desigual. E essa agenda se incorporou às atitudes cotidianas de grupos cada vez mais amplos, e as coisas mudaram um pouco na Europa. Nós precisamos de um pouco de exercício de utopia, isso que o Jonas fez, né? E nós precisamos dar cores pragmáticas a essa utopia. Então nós precisamos que as pessoas tenham água para lavar a mão. Então, como faremos isso? Às vezes teremos que fazer isso, e nada disso que eu vou falar agora se confunde com uma visão liberal. Mas nós precisamos fazer isso, talvez, a despeito do Estado. Sim. Passando por outras formas de integração econômica. Para usar, de novo, um termo do Polanyi. Capacidade de articulação e ação coletiva voltada para a reprodução da vida, né? Então, acho que para onde vamos depende um pouco da nossa capacidade de construir e efetivar uma agenda que não se submeta aos interesses complicados do Estado e também não se submeta ao individualismo do não há alternativa, porque nós precisamos criar alternativa. Essa agenda já deu o que tinha que dar e não foi coisa boa, né? Nós temos que superar isso para um futuro onde o para onde vamos seja promissor, novamente. E como ele foi em alguns momentos da nossa história, a despeito de toda tristeza e dor que nós temos construído, né? Construímos também a alegria, e é isso que nós precisamos olhar. Poxa vida, muito bom. Arley, muito obrigado mesmo, cara, pela sua participação. Eu que agradeço. Cara, muito bom. Pessoal, não falei nenhuma vez hoje, mas curta aí o vídeo, se inscreva no canal. Conversa foi indo, foi nos levando a capacidade incrível aí do Arley
de nos conduzir nessa reflexão aí. Acabou que eu nem lembrei. Então, entra aí, curte, se inscreva e até a próxima. Arley, brigadão, muito bom, cara. Valeu. Um abração, gente. Até logo.